9h21, a gente volta agora com o TV Mar News e já volta com o Viderlan Araújo, agora na nossa programação ao vivo, trazendo um balanço de lá do TRE do dia de ontem. Viderlan? É isso aí, Porlane. Flávia Gomes de Barros por aqui, grande trabalho. Primeiramente, gostaria de te parabenizar pelo trabalho que você desenvolveu, né? A relação com a imprensa foi muito importante para poder uniformizar, né? Trazer a notícia de uma maneira concreta, sem tantas fake news. Parabéns, Flávia, pelo seu trabalho. Gostaria que você falasse, né, para o nosso telespectador sobre esse resultado do primeiro turno das eleições aqui em Alagoas, tudo dentro da normalidade, tudo dentro do previsto. Bom dia. Bom dia, agradeço aí as felicitações, mas é o trabalho da Justiça Eleitoral, né? Comunicar com excelência para que a maioria dos eleitores, se a gente não conseguir atingir todos, que nunca vamos atingir, mas que a maioria seja bem informada, que tenha acesso à informação em todas as plataformas de redes sociais e na televisão, na rádio. Então, o nosso trabalho é esse. E sobre o primeiro turno, o levantamento que o TRE de Alagoas faz é que foi muito positivo. A gente não teve situações de segurança que precisaram de uma observação, um cuidado maior. Foram prisões pontuais no interior por compra de voto, transporte irregular de eleitor, um eleitor que chegou gritando na sala, perturbando os serviços dos demais eleitores. Mas é só comemorar, né? A Justiça Eleitoral sabe que tem muita coisa para a gente adequar para o segundo turno, mas que a gente, dentro da logística de segurança e de votação mesmo, deu tudo certo. A questão da preparação dos mesários também foi um ponto muito importante, né? Acabamos acompanhando alguns movimentos nas redes sociais de atuação realmente de mesários em situações até mesmo de certo descontrole de alguns eleitores. Isso também foi um ponto considerado muito importante no trabalho de vocês, Flávia? Com certeza. Os mesários, eles são a essência da eleição, né? Eles se voluntariam gratuitamente, estão lá dando suas horas, seu serviço, seu domingo que eles poderiam estar descansando, eles estão trabalhando para a Justiça Eleitoral e eles foram muito bem treinados pelos chefes de cartório para conter qualquer tipo, né, de desinteligência nos locais de votação, nas sessões eleitorais. Orientaram muito bem os eleitores a deixarem os celulares, os equipamentos eletrônicos lá no móvelzinho, né? A gente só teve uma ocorrência de pessoas que desrespeitaram essas regras. Infelizmente, a gente ouviu relatos de algumas pessoas que agrediram verbalmente, não estavam contentes, mas a legislação está aí para ser cumprida e os mesários foram, sim, um braço da Justiça Eleitoral que garantiram essa eleição aqui em Alagoas. Flávia, em alguns locais de votação aconteceu uma certa demora, principalmente nas cidades de Giraldo Ponciano e Arapiraca, né, que foi até às 11 da noite. Alguns eventos desse tipo, isso realmente será corrigido para o segundo turno? E o que é que realmente motivou essa demora? Olha, a demora é motivada primeiro pela biometria, né, que algumas pessoas têm dificuldade de coletar, e aí o mesário ele precisa fazer 5 tentativas antes de desistir e proceder com a identificação com o documento com foto. E também as pessoas insistiram em não levar a cola escrita e levaram muito tempo para digitar o número dos candidatos. Eu presenciei uma eleitora que levou 8 minutos para concluir o voto, então isso aí, você imagina, naquela fila, as pessoas votando demorando 8 minutos e o resto esperando. Muito eleitor idoso, né, muito feliz porque eles votaram as urnas, mas também eles têm a preferencial, então tende a fazer com que essas filas elas evoluam mais lentamente. A demora não foi só aqui em Alagoas, não foi uma exclusividade nossa, né? Foi de todos os estados brasileiros, por conta mesmo dos 5 candidatos, que a gente já historicamente tem um atrasozinho maior nessa apuração, e também por algumas questões de urnas que precisaram ser trocadas, principalmente a de Arapiraca, que demorou um pouquinho para começar a votação nessa sessão específica, que foi a última totalizada, mas o balanço que a gente faz é de 104 urnas quebradas só, que foram substituídas, num percentual de 8.165 que a gente tinha de urnas em todo o estado. Então, é um número muito pequeno, é um número que não assusta, né? Que a gente ficou muito tranquilo, muito feliz que essa troca foi feita com celeridade, com eficiência e garantiu que todo mundo votasse no último domingo. A questão do perfil do eleitor alagoano também é um aspecto que o TRE também divulgou. É muito interessante isso, quando se trata, por exemplo, principalmente do número de pessoas com grau de escolaridade ainda baixo ou
sem nenhum tipo de grau de escolaridade, com analfabetos, por exemplo, aqui em Alagoas. Ainda é um número considerado bem preocupante nesse sentido, Flávia. Isso, o nosso eleitorado ainda não conseguiu evoluir nesse sentido, né? Sempre tem nas nossas estatísticas essa evolução, né, de idade, de estado social, de nível de escolaridade, mas aqui a gente ainda tem uma grande maioria de eleitores com o nível escolar ainda muito baixo. O que é preocupante, né, porque isso é um retrato da educação no nosso país, mas também a gente já liga o alerta porque são as pessoas que a gente precisa comunicar diferente, precisa chegar mais próximo, precisa estar no rádio, na televisão, são pessoas que não têm acesso à internet, né? Então, esse número é preocupante, mas a gente consegue trabalhar com ele e tentar, na próxima eleição, fazer com que esse percentual diminua um pouquinho. Registro de muitas pessoas, muitas filas nos locais de votação, nas sessões. Isso era uma situação que tem explicação científica, Flávia, hoje, passadas exatamente essas eleições, para esse aumento de pessoas para ir votar e que gerando exatamente até em algumas sessões que tradicionalmente não tinha tanto movimento, ontem teve movimento considerável, por exemplo? A gente comemorou, em primeiro lugar, o aumento do eleitorado, né, aqui em Alagoas. A gente teve muito mais eleitores jovens votando pela primeira vez e a gente viu que os eleitores com voto facultativo, que são aqueles acima de 70 anos, também votaram às urnas. Então, a gente teve esse aumento no número de eleitor. E também a questão da biometria e da ausência da cola, que fez com que os eleitores demorassem um pouquinho mais. As 104 urnas que foram substituídas, então nessas sessões, pontualmente houve atraso porque é o procedimento normal. Mas, no mais, tudo de acordo com o que ocorreu nos outros estados, né, e que já era previsto pela Justiça Eleitoral, que não fosse uma totalização rápida como é para prefeito e vereador. A gente já sabia que demoraria um pouco, porque são 5 candidatos. A tendência agora, então, neste segundo turno, ser tudo muito mais rápido, né? Por ter apenas 2 esferas, né, que precisam ser definidas, a do Estado, o governador, e, no caso, a presidência da República. Né? Isso, aí são 2 números só, né, para a gente decorar, então vai mais fácil. E a gente agora vai trabalhar com um percentual de 22% de abstenção nesse primeiro turno, e vamos comunicar para fazer que esses eleitores, quase 560 mil, saiam de suas casas, né, se sintam confortáveis para sair de casa para votar nesse segundo turno. Situações relacionadas aos mesários faltosos, você deve divulgar durante a semana, é isso? Isso, eu vou fazer um levantamento a partir de amanhã, né? Hoje o TRE, os cartórios estão de portas fechadas, mas a partir de amanhã eu faço esse levantamento do quantitativo de mesário faltoso, lembrando que o mesário que faltou precisa justificar a ausência, senão ele vai pagar uma multa que pode variar até R$300. Então, é importante que, se ele não conseguiu e ele precisa apresentar seu atestado, uma certidão do seu trabalho, alguma coisa que comprove para a Justiça Eleitoral que ele não pode trabalhar, porque é uma convocação do Judiciário. Então, ele precisava estar presente. No caso do descumprimento, ele precisa justificar. As urnas que vocês tiraram de circulação, elas passarão por um novo processo? Qual vai ser o procedimento dessas urnas, por exemplo, essas 104 urnas, até a situação mesmo da sequência do segundo turno? Será que isso pode ser estabelecido? Isso, a gente tem aqui em Alagoas 8.165 urnas. Dessas, 6.120 são as urnas de sessões. A gente tinha quase 1.800 urnas de contingência, que a gente só usou 104. Então, a gente está muito acima, né, do percentual calculado pelo pessoal da TI aqui do TRE, então esse número não preocupa. Essas urnas que foram tiradas ontem, que apresentaram defeitos, quando acabar o segundo turno, o pessoal vai abri-las, ver qual foi o erro que deu, qual foi o defeito, e agora no segundo turno a gente utiliza as demais urnas de contingências que estão aí separadas já para esse fim específico, e depois a gente trabalhará nessas que foram trocadas. Flávia, uma última colocação para poder te liberar. Muita gente também tinha dúvida durante o dia de ontem. Foi realizado o voto, mas de repente a urna precisou ser trocada. O processo no aspecto tecnológico, fica claro que garante mesmo a lisura da votação, né? Garante sim. A urna, quando ela quebra, ela tem os flashcards, que são as milhas que têm todas as informações, tanto dos eleitores
quanto dos candidatos. Então, quando o aparelho urna quebra, aqueles flashes eles são retirados e quando a urna é substituída por outra, os flashes são inseridos. Então, se as pessoas já tinham votado e a urna quebrou, o flash sai e com a urna nova ele retorna com as informações que já tinham sido obtidas antes e continua a votação normalmente. Então, mesmo que a urna tenha quebrado, não existe a possibilidade de que esses votos não tenham sido contabilizados. E quem continuar em dúvida, vai lá no site do TSE, que todos os boletins de urna no Brasil inteiro já estão disponíveis. Você procura lá por estado, por zona e por seção eleitoral, que é a transparência que a gente dá para que o processo não seja questionado como tem sido questionado aí ao longo dos anos. Pretende criar alguma ação durante esses 15 dias, até o segundo turno, para informar ainda mais a sociedade o que é que o TRE Alagoas tem, pelo menos, preparado em termos de estratégia nesse sentido? Vamos sim, vamos trabalhar muito nas redes sociais, né? Informar também através de notas oficiais, na televisão, o que a gente vai melhorar, né, do que aconteceu de errado nesse primeiro turno, o que vamos aprimorar, o que vamos manter, que foi sucesso, e também trabalhar nos pontos que a gente registrar que merecem uma atenção especial, como eu já falei, a questão da abstenção, que a gente vai dar uma olhada, o número de votos nulos também, vamos fazer um incentivo especial, esclarecendo qual a diferença do voto nulo, do voto branco, que existe um mito muito grande em todo o Brasil, e trabalhar especificamente para encorajar o eleitor que estava com medo desse primeiro turno, né, de ter algum problema, alguma violência, que agora a gente já tem a prova que está tudo tranquilo, então que eles agora saiam de casa já para exercer a cidadania nesse segundo turno. Muito obrigado, então, a Flávia Gomes de Barros, ela trazendo todas as informações como responsável pelo Departamento de Comunicação, Porlane Santos, do TRE. Lembrando que o doutor Otávio Praxedes, ontem, em entrevista, concedeu também essa ideia e expôs uma preocupação muito grande com o número de pedidos de direito de resposta, em que o TRE precisou fortalecer toda essa base para avaliar o número de processos no primeiro turno, o que deve diminuir agora no segundo turno com a participação de somente 2 candidatos, Rodrigo Cunha e Paulo Dantas, em concorrência aí nesse processo para ver quem será o governador do estado. Um tentando a reeleição e outro, naturalmente, tentando o cargo de governo até o dia 1º de janeiro, quando deve ser confirmado no dia 30 de outubro, com a volta do cidadão alagoano às urnas para poder exercer seu papel como cidadão. Ao lado do Francisco Nogueira, vou me despedindo da programação da TV Mar no jornalismo, mas daqui a pouco estaremos de volta às 11h30, às 11 da manhã, com mais um programa, o programa Canal Esportes. Porlane, até amanhã. Obrigada, Viderlan, pelas suas informações. E olha, o TRE aqui de Alagoas divulgou o perfil do eleitorado alagoano, o que chama muita atenção para esse segundo turno. Afinal de contas, as estratégias, de campanha devem ser voltadas para esse público. Vamos acompanhar agora. Na festa da democracia, a TV Mar ao lado da comunidade e dos eleitores que estão aí chegando para os seus pontos de votação, a exemplo do CEPA, como já mostramos, e outras localidades com uma densidade demográfica de eleitores muito grande, tendo Arapiraca como o segundo colégio eleitoral de Alagoas e também os eleitores que estão acorrendo aos interiores, às cidades do interior, que já se posicionaram para a votação nas primeiras horas da manhã. Alagoas, tendo aí 244.677 eleitores analfabetos, o que equivale a 10,5% do total. 41.309 com idade entre 16 e 17 anos e 162.546 pessoas na faixa etária acima de 70 anos, cerca de 8% do eleitorado alagoano. São 16.203 eleitores que têm 16 anos, o que significa 0,70% do total, e 25.106 que já completaram 17 anos, o que significa 1,08% do eleitorado. Entre os que estão com 70 anos acima, chamando a atenção aí, que há 3.404 pessoas, eleitores com idade entre 90 e 94 anos, que puderam votar, e 875 que têm uma faixa etária entre 95 e 99 anos, e 362 pessoas, eleitores, aí com 100 anos ou mais de idade, sendo obrigados a votar. Quem não compareceu às urnas
durante 3 eleições, estão em débito e tiveram aí suspensos seus direitos de eleitor para exercer o seu voto nessas eleições de 2022. Jovem Daiane, votando pela primeira vez, o que significa isso para você? Significa muito, né? Principalmente num momento tão importante como esse. Você sabe que é facultativo, mesmo assim, tomou iniciativa de estar como eleitora nesse ano aí. Sim, com certeza. Parabéns, viu? Obrigada. Olha que maravilha. A juventude de todas as idades, como eu digo, participaram dessa eleição, estão aí aguardando pela TV Mara o resultado. Mas eu quero chamar a atenção, além do Chico mostrar toda essa realidade de eleitores jovens de todas as idades, chamando a atenção também para quem já teve a biometria colocada pela Justiça Eleitoral, que poderá utilizar as digitais, como fizeram durante todo o dia de hoje, de forma a identificar-se nesse momento da eleição. Os eleitores e eleitoras que não realizaram cadastro biomédico não precisam se preocupar, como não tiveram essa preocupação toda, porque as pessoas estiveram portando aí título regular de eleitor e puderam votar normalmente, mesmo sem ter a biometria coletada. O bastante é trazer, como todos trouxeram, os documentos com foto. Muita gente diz que sem o título não votaria, votou também. Agora, tem e teve a obrigatoriedade, como sempre, de mostrar um documento com foto para que os mesários colhessem, claro, o seu voto, o que aconteceu durante todo o dia de hoje, por todo o Brasil, por toda Alagoas, por todo o Nordeste e particularmente aqui em Maceió. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar, eleições 2022. E a gente vai encerrando então o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia. Lembrando que a gente volta a se encontrar amanhã, 8h30, aqui no teu canal 525 da NET, claro. Até lá!